Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal da Filosofia Universica. No nosso vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o eu e o ego. Temas tudo a ver com a proposta da Filosofia Universica, tendo em vista que a Filosofia Universica é uma filosofia de autoconhecimento. E autoconhecer-se envolve questões psicológicas do eu e do ego. Para quem não me conhece, o meu nome é Eronilson e hoje a gente vai falar sobre uma temática psicológica. O professor Holden costumava, além de criar neologismos, palavras novas, ele também fazia símbolos para facilitar o entendimento das suas aulas. Aqui no alto, no plano de fundo do nosso vídeo, existem aí 4 desenhos, né? Na verdade são dois, que são eles uma cruz e um círculo. Os outros dois são apenas acomodações desses dois signos que têm os seus significados. O signo cruz aí tem o seu significado eu, e o círculo, esse signo, tem o seu significado ego. Então a cruz é o eu e o círculo é o ego, né? Então, na outra imagem, a cruz menor do que o círculo é o ego superando o eu. Na imagem sequente, a cruz maior do que o círculo é o eu superando o ego. Dito isso, né, adotando essas imagens, o professor Holden costumava usar uma frase que vai ajudar na reflexão de hoje. O professor Holden dizia o seguinte: o eu é ser, o ego é fazer. Então, vamos guardar isso. O eu é ser, o ego é fazer. Agora, um esclarecimento aqui para a gente não se confundir. Quando a gente faz essa bipolarização, separando eu de ego, isso não quer dizer que eu e ego sejam duas coisas. Eu e ego são uma coisa só. No esoterismo, eles fazem essa distinção muito mais interessante do que eu e ego. Eles fazem o eu com o E maiúsculo e o ego com o E minúsculo. Então fica eu. Eu com E maiúsculo e eu com E minúsculo. Mas na psicologia freudiana e junguiana, usam esses termos eu e ego. Vamos adotar esses dois, eu e ego, mas com esse esclarecimento, tá? Eu e ego, uma coisa só. Dito isso, o professor Holden dizia: o eu é ser, o ego é fazer. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que tem a ver com o ego é o fazer. Então, quando eu busco me conhecer, muitas das vezes, olhando para dentro de mim, o que eu enxergo são as coisas que eu faço. Ou seja, eu enxergo o meu ego. Que o que eu penso que sou, na verdade, é aquilo como estou. Aí é a minha aparência, é o que eu faço. E o ego é um espelho do eu, né? Então ele reflete o eu, a aparência refletindo a essência, o efeito refletindo a causa, o fenômeno expressando o nômeno. Dito isso, quando a gente, nessa busca de autoconhecimento, quando eu estou olhando para dentro de mim, o que eu estou enxergando muitas vezes é o meu ego, o que eu faço, né? Então, o professor Rode costumava dizer o seguinte, que o ego é o pior inimigo do eu, e o eu é o maior amigo do ego. E o que isso significa? Que muitas das vezes aquilo que eu penso que estou enxergando, na verdade é o meu ego que está enxergando. E como o ego é o maior inimigo do eu, ele quer, de certa maneira, sobreviver.
Porque essa personalidade, na verdade, essas personalidades egóicas, elas são produtos da nossa mente criadas, né, constantemente. Então, é como se eu fosse, não é, algo revestido de muitas roupagens, um armário cheio de roupas. Então eu tenho várias aparências egóicas. E eu tenho que ir despindo uma por uma por uma, né? Então, formas de vaidade, orgulho, egoísta. Então, todas essas formas, elas estão sobre a nossa essência. E é preciso buscar a luz do veladouro lá dentro. E é uma busca constante. No livro Bhagavad Gita, existe uma transcrição do professor Holden, que ele fala ali de uma batalha, a batalha de Kurukshetra, que na verdade são símbolos com o devido simbolizado, são signos com os devidos significados. Toda aquela batalha que acontece no campo de Kurukshetra, e lembrete, esse livro, a Bhagavad Gita, tem uma tradução do professor Holden, porque o professor Holden considerava esse livro, junto com o Tao Te Ching do Lao Tse e o Evangelho, né, ali de Jesus Cristo, ele tem essas três obras como as grandes obras da humanidade, né? Então, voltando aí para os signos trazidos na Bhagavad Gita, são signos que têm o significado dessa batalha interior. Então, aquele campo de Kurukshetra é a nossa mente, né, com as nossas roupagens. Então, para quem conhece a obra, sabe que você tem ali numa carruagem o Arjuna, junto com o Arjuna, o Krishna. Quem é o Arjuna? O Arjuna, ele, ele é aquele que fica ali tendo que lutar contra milhares de inimigos. O Arjuna significa o ego. E ao lado do Arjuna, você tem o Krishna, que significa o eu. E aí você tem naquele conto ali o Krishna orientando o Arjuna, ou seja, as vozes verdadeiras da tua verdadeira essência do eu te orientando, dizendo o que é certo e o que é errado. E você tem o Arjuna, que significa o ego, que fica ali na indecisão. E naquele campo de batalha, tem horas que o Krishna diz assim pro Arjuna, ou seja, o eu dizendo pro ego, né? Elimine, 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 elimine. Ou seja, e o Arjuna fica diante de uma indecisão, porque ele tem que eliminar inimigos que ele não quer eliminar. É um tio, é um primo, é um irmão, é um parente, naquela batalha da Bhagavad Gita no campo de Kurukshetra. Qual é o significado de tudo isso? O significado de tudo isso é uma batalha interior nossa quando nós estamos nesse autodescobrimento. Quando eu estou fazendo a busca de mim mesmo, tentando me conhecer, eu vou enxergando tudo aquilo que eu penso que sou. Eu penso que sou inteligente. Inteligentes somos, mas eu penso que sou de uma forma que eu tenho, que eu sou bom, eu sou mal, eu sou. Então eu tenho várias personalidades que eu preciso identificar. E muitas dessas personalidades são personalidades que eu me apego a elas e que eu tenho uma forte ligação com elas e eu não quero eliminá-las, né? Então, às vezes a pessoa ela é muito autoconfiante, em exagero, às vezes ela é ela tem uma conduta muito melíflua ou ela tem uma aparência de paciência que ela não é, mas ela quer se manter naquela aparência, aparência de paciente,
aparência de bondade, aparência de caridosa, aparência de mansuetude, aquela pessoa que fala com as palavras melífluas, né? Fala bem baixinho. E tudo isso é no campo da aparência. E muitas das vezes, quando o indivíduo, né, na busca interior, enxerga que isso é uma personalidade falsa e que ela tem que eliminá-la, ela está tão apegada a essa personalidade que ela não quer eliminá-la. É como o Arjuna na indecisão quando orientado pelo Krishna. Elimine, elimine. E ele simplesmente não queria eliminar. Para quem não sabe, o Arjuna, ele, naquela batalha de Kurukshetra, ele é um arqueiro preciso. Então, se ele mirar a sua flecha naquele inimigo, ele vai acertar. Então, toda a lição ali da Bhagavad Gita é uma lição psicológica de autoconhecimento. O Krishna é o eu, sempre orientando ao certo, e o Arjuna representa o ego. Por isso mesmo, o professor Holden costumava dizer que o eu é o maior amigo do ego, mas o ego é o pior inimigo do eu. Se você gostou, não esqueça de dar aí o like, né? Se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações e até o nosso próximo vídeo.